E aí, pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos aqui dar continuidade, né, à disciplina de Mecanismos de Agressão e Defesa 2, onde ainda estamos tratando sobre imunologia, né. Nessas aulas, assim como nas anteriores, nós falamos sobre aspectos, né, de maturação, complexo de histocompatibilidade, tolerância imunológica. E agora a gente vai ver o agravo, né, que a gente tem no sistema imune quando processos como esses ou de maturação de células de defesa, elas acabam tendo algumas falhas. E aí isso leva, né, ao desenvolvimento de imunodeficiências, onde a gente vai ter aí imunodeficiências congênitas e adquiridas, certo? Então todos os termos que nós vimos até agora, mecanismos, né, da imunidade inata adaptativa, a gente vai trazer também para essa aula, assim como nas anteriores, certo? Pois bem, nós já vimos e discutimos muito bem, né, sobre sistema imunológico, né, onde ele é essencialmente composto por estruturas. Nós temos lá estruturas em questão de células, de tecidos, estruturas de barreira, né, como a pele, que é a primeira barreira física que a gente tem em relação ao nosso sistema imunológico. Tecidos, né, onde vão estar localizados células de primeira defesa, órgãos linfóides, né, primários e secundários, né, onde vão estar ali presentes linfócitos, né, onde se tem mecanismos de maturação dessas células, e onde são produzidos, né, e maturados glucócitos, principais elementos de defesa, né? Então o sistema imunológico ele acaba integrando aí diversos tecidos e órgãos, né, do nosso organismo, principalmente ali o sistema linfático com os linfonodos, né, onde a gente tem essa rede onde os linfonodos é onde vão se encontrar os linfócitos T e B imaturos, que estão aguardando o primeiro contato com algum tipo de antígeno que é apresentado pelas APCs, né, células apresentadoras de antígeno. Nós temos aqui o timo, né, onde a gente tem a maturação dos linfócitos T, a medula óssea, onde são produzidas todos os tipos, né, de células, né, desde começando ali pelas células tronco, né, até a diferenciação em células do sistema imune, assim como onde ocorre a hematopoiese, certo? E diversos outros pares aí de órgãos também, onde nós teremos células do sistema imune atuando. Então, o nosso sistema imunológico ele já é um pouco preparado, né, para os primeiros tipos de defesa, né, ao contato com patógenos. E nisso a gente pode estar dividido em imunidade inata ou natural, que é aquela onde a gente tem com o nosso desenvolvimento, né, nós já nascemos com ela, as primeiras defesas, e a imunidade adquirida, certo? Eu vou falar de imunodeficiências relacionadas às células, né, e a outros mecanismos, né, onde a gente pode ter ali uma disfunção de certas funções no sistema imune que podem levar ao agravamento de doenças, né, ou até mesmo aí a susceptibilidade a infecções, a patógenos, principalmente oportunistas. Então, só relembrando aqui, a imunidade inata natural ela ocorre nas primeiras horas. Barreiras físicas como barreiras epiteliais, a pele, nós temos ali a presença de células fagocíticas, neutrófilos, macrófagos, certo? Temos aí o sistema complemento, que é um conjunto de glicoproteínas que ajudam a reconhecer certos tipos de padrões de patógenos e sinalizar para as células fagocíticas. Temos as células NK, Natural Killer, que estão também aí sinalizadas para destruir células que foram infectadas por algum tipo de patógeno. E quando nós temos esse primeiro reconhecimento, parte desse patógeno que foi digerido, né, é apresentado lá pelas moléculas de MHC presente, né, nessas células, ou em células próprias também, para reconhecimento de linfócitos, onde a gente tem ali a produção tanto de células T efetoras, né, e células B, como plasmócitos, que vão produzir os anticorpos, como células de memória. Mas aqui a gente tem um processo mais longo, né, um pouco mais demorado. Tudo isso a gente já viu. O que interliga de uma imunidade para outra são as APCs,
certo? Aqui, quando a gente tem a atuação dos anticorpos que são secretados pelos linfócitos B e já foram ativados, aqui nós temos a etapa de expansão clonal. Os anticorpos, eles fazem parte da imunidade humoral, né? Onde eles vão reconhecer ali, principalmente micro-organismos extracelulares, enquanto células T fazem parte da imunidade mediada por células, onde a gente tem ali os linfócitos TCD4 e TCD8, né, sendo os linfócitos TCD4 auxiliares, que ajudam ali a sinalizar um tipo de célula que esteja infectado, né, um patógeno, e os linfócitos TCD8 citotóxicos, que destroem diretamente as células. Então tudo isso está bem interligado, e a gente vai ver que se tem uma falha, né, no desenvolvimento de uma dessas células ou de um mecanismo, isso daí a gente vai desencadear uma resposta indesejável, né, vai fazer com que a gente crie certa deficiência no nosso sistema imunológico. E por isso se dá o desenvolvimento aí dessas imunodeficiências. A imunidade celular, né, que é mediada pelas células T efetoras, tanto TCD4 como TCD8, né? E a integridade e o bom funcionamento do sistema imunológico são essenciais para a defesa contra micro-organismos infecciosos, né? O bom funcionamento. Se a gente tem alguma falha nesse tipo de reconhecimento, na ativação de células, a gente perde um pouco dessa integridade, né? E faz com que os micro-organismos infecciosos consigam realizar a infecção. E os seus produtos tóxicos, né? A gente sabe aí que tem doenças que são causadas por toxinas. Essas toxinas produzidas por bactérias, né, e fungos, elas acabam causando um quadro inflamatório, né, causando ali uma infecção que também pode ser tratada com mecanismos do sistema imunológico. E, consequentemente, para a sobrevivência de todos os indivíduos, né, porque quando a gente tem uma baixa na imunidade, a gente acaba abrindo aí a porta para diversos micro-organismos que são patogênicos, que vão conseguir estar ali se fixando, se reproduzindo, né, infectando o indivíduo, até causar um quadro bem mais grave. Então, com essa breve introdução, a gente vai entrar agora realmente no assunto, né, que é sobre as imunodeficiências, né? São defeitos em um ou mais componentes do sistema imunológico que podem causar doenças sérias e frequentemente fatais, né, chamadas de imunodeficiências. Essas doenças são classificadas em dois grupos, certo? Nós veremos por parte as imunodeficiências primárias, que também são conhecidas como congênitas, e as imunodeficiências secundárias, que são conhecidas como adquiridas. Então, quando se tem uma anormalidade, né, de diversos setores do sistema imune, quais seriam esses setores? Será que é na imunidade inata, nas células fagocíticas, ou uma falha no sistema complemento? Será que é na imunidade adaptativa, na produção de anticorpos, ou na ativação de linfócitos, T citotóxicos, TCD4? Será que os TCD4 conseguem sinalizar, né, algum tipo de infecção, ou uma célula que esteja infectada, certo? Então, falhas nesses setores, né, em diversas células ou mecanismos, vão resultar em uma maior susceptibilidade a infecções e a doenças autoimunes. Se a gente não tem esse controle dos nossos mecanismos de sistema imunológico, a gente não tem como combater certos tipos de infecções, né, que poderiam ser combatidas num bom funcionamento. E quando a gente tem lá falhas na tolerância imunológica, lembra que eu falei de doenças autoimunes, né, e tolerância imunológica? Quando a gente tem uma falha nessa tolerância, a gente acaba deixando passar os linfócitos autorreativos, que reconhecem antígenos próprios, né, e vão acabar ali atacando células e tecidos próprios. Então, se a gente tem esse tipo de falha, seja genética ou seja por algum outro tipo de mecanismo, a gente está muito susceptível a esses efeitos. E as imunodeficiências alteram a imunidade tanto inata quanto adaptativa, certo? Então, vejamos aqui, nós temos o sistema imunológico com todos os seus mecanismos, células, tecidos, maturação de células, né, localização dessas células, linfócitos T e B imaturos nos linfonodos, células dendríticas, fagócitos lá nos locais, em mucosa, né, na região
de tecidos. Mas quando ocorre uma falha no sistema imunológico, né, essa falha pode ser no desenvolvimento de células, né, principalmente ali quando a gente for ver na hematopoese, né, na maturação dessas células. Pode ocorrer falhas em funções do sistema imunológico. Será que o reconhecimento dos antígenos, principalmente também a apresentação de conhecimento pelo MHC, que é o complexo principal de histocompatibilidade, ele está sendo bem feito, né? Será que se tiver uma falha no gene, o que é que isso pode acarretar, né? E com relação ao desenvolvimento, se a gente tem falha no desenvolvimento de células do sistema imune, a gente vai ter uma susceptibilidade aumentada a infecções. Já imaginou se eu tenho falhas em vários tipos de fagócitos e macrófagos e neutrófilos, eu não vou conseguir fagocitar aqueles primeiros patógenos que estão infectando ali, e a infecção vai só aumentando. Quanto às funções, a gente tem um aumento de incidência de certas neoplasias, né, e principalmente aí no surgimento e desenvolvimento de doenças, já que a gente não tem um controle, né, do nosso sistema imunológico. Então vamos às síndromes de imunodeficiências. Nós temos a imunodeficiência primária ou congênita. É uma doença pouco comum, certo? Quase sempre genética, né, pelas suas causas. Imunidade específica, né, pela adaptativa, ou não específica na inata. Então a gente pode ter alguma mutação em algum gene responsável, né, pelo desenvolvimento de células da imunidade inata ou de células do mecanismo da imunidade adaptativa e acabar atrapalhando aí no bom funcionamento dessas duas imunidades. É presente desde o nascimento do indivíduo, né, já que se caracteriza como uma doença hereditária, né, genética, e a maioria se manifesta na infância, né, então o diagnóstico muitas vezes já é feito nos primeiros anos de idade, aí de 6 a 2 anos. Se você tem ali uma frequência de certos tipos de infecção, né, de alguns tipos de problemas, de saúde relacionados ao sistema imunológico que também está em desenvolvimento, né, a gente já tem como se ter uma ideia se aquele indivíduo ele possa ter algum tipo de imunodeficiência. Há déficit de linfócitos B e T, né, o que provoca hipersensibilidade, né? Nós já vimos aí tipos de hipersensibilidade às reações a agentes causadores de infecção. Então, muitas vezes pode ter uma infecção, né, preliminar que poderia já ser digamos assim, controlada por essas células, mas aí devido a um déficit a gente acaba tendo ali uma hipersensibilidade, uma reação bem mais adversa, né, com base no desenvolvimento e bom funcionamento que está em falha, né, no nosso sistema imunológico. Imunodeficiência secundária ou adquirida é mais frequente que a congênita, né, porque a congênita a gente tem como causa genética. Na secundária aparece numa idade mais avançada, né, é provocado por vírus que causam a deterioração do sistema imune. A gente vai ver que o que mais está relacionado aqui no caso, o vírus HIV, né, da imunodeficiência humana, vírus da imunodeficiência humana, e veremos ali todos os seus fatores. Isso acaba provocando infecção por outros tipos de patógenos oportunistas, desnutrição, né, que está muito ligado. Se a gente tem uma boa nutrição, a gente está fortalecendo o nosso sistema imunológico. Mas se a gente tem uma falha nesse sistema, né, não vai ter uma boa nutrição. Efeitos colaterais da imunossupressão, né? Se a gente tem uma falha no sistema imunológico, a gente vai estar imunocomprometido, né, com essas imunodeficiências. E essa imunossupressão acaba fazendo com que eu tenha diversos outros fatores, como outras doenças que vão acabar sendo oportunistas. Começando aqui pela imunodeficiência primária ou congênita, né? É causada por defeitos no desenvolvimento ou defeitos genéticos no sistema imune. Esses defeitos estão presentes, né, no nascimento, mas devem aparecer mais tarde na vida, como eu falei, ali nos primeiros anos, né, de 6 meses a 2 anos. Tem alguns autores que até trazem em torno de 3 anos também, que se teria o tempo para começar a ver os primeiros
fatores e sintomas de uma imunodeficiência primária. Podem ser, né, esses defeitos, eles podem ser nos mecanismos específicos da imunidade adaptativa ou não específicos imune, né, que é da imunidade inata. Específico porque lá na imunidade adaptativa, como nós já vimos, vai ter a produção de anticorpos e a ativação de células T, né, efetoras, que são células mais específicas para aquele tipo de micro-organismo. E na não específica, porque a gente sabe que na imunidade inata a gente já vem preparado com ela, desde o nascimento, para tentar combater ali diversos tipos de micro-organismos, né? Uma imunidade já preparada. Eles se classificam com base no local da lesão, nas vias do desenvolvimento ou de diferenciação do sistema imune. Então acabam se enquadrando aí como doenças hereditárias, né? E aqui tem alguns fatores, né? Um número menor do que o habitual ou ausência de glóbulos brancos, né, das células de defesa ali dos leucócitos, ou em situações que o número é normal, mas os glóbulos brancos funcionam mal, né? Então a gente vai vendo aí certos tipos de fatores que podem ocasionar a doença. Ou os glóbulos brancos não se encontram afetados, porém outros componentes do sistema imune são anormais ou ausentes, certo? São esses tipos de fatores. Nós temos aí o número menor, a ausência dos leucócitos. Os leucócitos podem estar no número ok, né? A gente já viu ali que tem concentrações, quando a gente faz exame de sangue de neutrófilos, hemácias, né? Concentrações médias de um indivíduo saudável. Ou os glóbulos brancos não se encontram afetados, mas tem outros tipos de mecanismos, né? Podem estar relacionados aí principalmente a mecanismos não específicos, né? Como o sistema complemento. Com relação ao sistema imune específico, como é que pode estar ocasionando aí uma imunodeficiência primária? Existe uma variedade de imunodeficiências que resultam de defeitos na diferenciação de células-tronco e envolvem tanto células T, células B ou imunoglobulinas, que são os anticorpos, de diferentes classes e subclasses. Nós temos lá a diferenciação de células-tronco, nada mais é do que o processo de hematopoiese, que ocorre lá na medula óssea, né, onde temos células-troncos e aquelas células vão se diferenciando nas células de defesa, né, em eritrócito. Então, se as células linfóides progenitoras, né, que seriam aquelas primeiras que já estão se desenvolvendo das células-tronco, são defeituosas, então as linhagens de células T e B são afetadas e resultam em imunodeficiência combinada severa, né? No indivíduo saudável, a gente tem células-tronco que vão se maturando, aqui tem uma célula T normal, né, célula B, né, e ativação ali de células natural killer, né? Todos estão em perfeito estado. Em pacientes com imunodeficiência combinada severa, a gente tem uma falha nessa diferenciação de células-tronco que vai afetar ali o linfócito T, né? Então, a partir do linfócito T que vai estar ativando também linfócito B, a gente pode ter linfócito B normal, né? Mas pode ter ali uma deficiência nas células natural killer. Podemos ter um linfócito B também deficiente e acaba você tendo aí uma deficiência ou falha nos mecanismos, né? Se você tem uma deficiência do linfócito B, então possivelmente a produção daquelas imunoglobulinas, anticorpos, vai ser afetada, né? Que aí é na imunidade humoral, né? Realizada pelos anticorpos. Se você tem uma deficiência nos linfócitos T, isso vai gerar uma deficiência nos linfócitos TCD4 e TCD8, né? Que vão acabar atrapalhando aí na resposta imune, certo? Então aqui a gente tem um exemplo que seria imunodeficiência da linhagem linfóide, né? Um defeito no início da hematopoiese resulta em digenesia reticular, que leva a defeitos imunes gerais e subsequente susceptibilidade a infecções, né? Esta condição é frequentemente fatal, mas é muito rara, né? Assim como as imunodeficiências primárias, elas não são tão comuns. A digenesia reticular ela é uma imunodeficiência grave, certo? Com relação à leucopenia, ou seja, você vai ter uma baixa no número de leucócitos, né?
Aqui nós temos só uma exemplificação, né, lá na medula óssea, com as células progenitoras, células tronco, vão começando a se diferenciar, né, progenitor linfóide, progenitor mieloide, né, que vai dar origem ali a macrófagos, né, plaquetas, células dendríticas, monócitos e assim por diante. E aqui nós temos a diferenciação em células T, né, linfócito T ativado, e linfócito B ali na formação de plasmócitos e liberação aí de secreção de imunoglobulinas. Quando a gente tem no caso um exemplo como a digenesia reticular, que é a baixa de leucócitos, né? Em relação à imunodeficiência de linhagem linfóide, né, de linfócitos T e B, cerca de 50% dos pacientes com esse tipo de imunodeficiência grave combinada, essa imunodeficiência é ligada ao cromossomo X, né, com um tipo aí de mutação, e que vai acabar resultando nessa imunodeficiência. Se a gente tem um defeito aqui no progenitor linfóide, a gente vai causar uma falha, né, uma deficiência aí na maturação, na produção e desenvolvimento desses linfócitos, tanto T e B. Aí você imagina, eu tenho ali uma falha na produção de anticorpos, né, certos tipos de anticorpos. Ou tem uma falha de linfócitos T, que os linfócitos T citotóxicos não conseguem atuar, né, regularmente, ou os linfócitos TCD4 não conseguem sinalizar. Tudo isso aí vai causar sérios problemas a depender da gravidade do mecanismo. Com relação ainda a imunodeficiências de linhagem linfóide, né, nós temos aqui essa tabela, que seria um sumário das doenças de imunodeficiência de células T e B. A digenesia reticular, né, por exemplo, células T no número, né, aqui temos a de ausente, né, quanto a... acredito que isso aqui seja a função. Em questão de células B também é ausente. Sendo as células B ausente, a gente não tem ali a produção das imunoglobulinas, como IgM, IgG, IgA, então também é ausente. E a herança ela é desconhecida, esse aqui é de unknown. CID, né, a doença autossômica, ela pode ser ausente ou com baixos níveis de células T, né, assim como células B e todas as imunoglobulinas. A síndrome de George é um distúrbio cromossômico que resulta em desenvolvimento inadequado de vários sistemas do corpo. Pode causar problemas cardíacos, mau funcionamento do sistema imunológico, fenda palatina e baixos níveis de cálcio no sangue, né? E como que ela é organizada? As células T está como ausente, ou L no caso de um nível baixo, né? N aqui pode ser células B normal, nível variado. Se as células B estão no nível normal e variado, as imunoglobulinas também estarão. Se a gente lembrar que das IgA, elas estão presentes nas mucosas, né, que é justamente para combater ali micro-organismos, identificar certos tipos de micro-organismos que possam estar infeccionando locais aí de mucosa. Quanto ao sistema imune não específico, né? Imunodeficiências primárias do sistema imune não específico incluem defeitos nas células fagocíticas e células NK, que vão estar relacionados à imunidade inata, e no sistema complemento. A gente tem aqui, defeitos no sistema fagocitário, defeitos em células fagocíticas. Pode tanto ser no número, a gente pode ter uma ausência ou um número mais baixo dessas células do que o normal, ou nas funções, né? Que é justamente fagocitar ali os micro-organismos, a apresentação aos linfócitos T e B imaturos, né? E tudo isso acaba levando a susceptibilidade aumentada a uma variedade de infecções, porque elas são as células da nossa primeira defesa, que é a imunidade inata, né? Células fagocíticas como macrófagos, neutrófilos, e neutrófilos sendo aí polimorfonucleares, né? E células NK, certo? Neutropenia cíclica, né? Neutropenia já está identificando como baixa de neutrófilos, né? Que são células polimorfonucleares, né? Como a gente lembra lá. Baixos números de neutrófilos circulantes, ou seja, presentes ali no sangue, aproximadamente a cada 3 semanas. A neutropenia dura cerca de 1 semana, durante a qual os pacientes são susceptíveis a infecções,
Você imagina, né? A gente tem aqui um paciente normal, uma quantidade média normal de neutrófilos, que são as primeiras células fagocíticas, basicamente, que podem estar atuando ali naquele local e até mesmo partindo para tecidos onde tenha sofrido uma lesão e a infecção por micro-organismos, né? E aí você tem uma baixa na produção, no desenvolvimento dessas células, e isso acaba deixando susceptível o organismo a infecções, né, que poderiam ser combatidas por essas células. O defeito aparenta ser devido à pobre regulação da produção de neutrófilos, né, indicativa aí de uma imunodeficiência sistêmica imunológica não específica, né, porque está atuando aí sobre células da imunidade inata. Temos também doença granulomatosa crônica, né, marcante linfoadenopatia, hepatoesplenomegalia, que é no caso o crescimento do fígado, e drenagem crônica de nódulos linfáticos. Leucócitos têm pobre mecanismo de morte intracelular e baixa respiração celular, né? Corrigindo aqui, baixa respiração celular devido a um defeito na oxidase NADPH ou cofatores de proteína. O que seria isso? Essa baixa respiração celular são justamente a captação de glicose, todas as funções intracelulares, né, aí que ocorrem nas células, sejam elas fagocíticas ou não. E aí, por conta dessa falha, né, você tem um mau desenvolvimento, né, dessas células, em questão das suas atividades celulares, e tendo aí um pobre mecanismo de morte intracelular, né, fazendo com que elas não consigam destruir aqueles micro-organismos patogênicos que tenham englobado, né, por conta dessa falha nas atividades intracelulares. Deficiência de adesão leucocitária, né? Leucócitos são destituídos de receptor do complemento CR3 devido a um defeito nos peptídeos CD11 ou CD18, né? Essas moléculas estão envolvidas na DAP10 e, portanto, neutrófilos defeituosos não respondem eficientemente a sinais quimiotáticos. Se a gente lembrar lá de todos os mecanismos, né, da imunidade inata, a gente tem as citocinas, como as quimiocinas, que são liberadas por algumas células fagocíticas para induzir a migração de neutrófilos e monócitos, né, para o local da infecção. E aí, para que ocorra essa migração, ocorre a localização ali, o rolamento da célula, e através de uns receptores e integrinas, né, algumas proteínas, elas acabam se ligando, né? Mas por conta desse receptor, também do complemento, né, CR3, que ajuda ali na migração, ocorre um defeito, né? E aí, por conta disso, ela acaba não conseguindo migrar aquela parede epitelial, né, para aquele tecido. E a partir dali, ela não vai chegar no local e não vai ajudar ali a combater a infecção, né? Então, ela acaba não respondendo a esses sinais quimiotáticos, né, que podem ser aí através das citocinas, que acabam estimulando a migração de células leucocitárias, como os neutrófilos e monócitos, que ao atravessarem a barreira epitelial dos vasos sanguíneos se transformam em macrófago. E sem a migração dessas células, você vai ter ali o aumento da infecção e não vai ter o combate, né? Desordens do sistema complemento, né? Anormalidades do sistema complemento também levam à susceptibilidade aumentada a infecções. Existem deficiências genéticas para vários componentes do sistema complemento que levam ao aumento de infecções. A mais séria entre elas é a deficiência de C3, que surge da baixa síntese de C3 ou do fator ou deficiência no fator I, né? O fator G, se eu não me engano. Então, o sistema complemento, para a gente lembrar, tem por 3 vias. O que são o sistema complemento? São várias glicoproteínas, né, que têm atividade catalítica, proteolítica, e quando tem um reconhecimento, seja por anticorpos, seja por um peptídeo na superfície de bactérias, seja por uma lectina, né, de diferentes vias, vem a primeira proteína ali, né, se liga e vão se ligando as outras até elas irem se clivando e formando ali para, no final, ter todo o complexo, né, de formar o MAC. Então, devido a essa falha, né, essa deficiência do C3, que é uma das proteínas, né, que
onde ela acaba se clivando em C3b, C3a, e o C3a ela tem uma atividade pró-inflamatória, né, para todo o processo de apresentação desse micro-organismo que está sendo identificado pelo sistema complemento. Quando a gente tem essa deficiência, né, na ativação do C3, eu não tenho como terminar a via do sistema complemento, porque embora a gente tenha a via clássica, via lectina, via da lectina e via alternativa, todas elas culminam no mesmo objetivo, que seria a via do ataque lítico, né, a formação do complexo de ataque à membrana, o MAC, né, e ali criar um poro onde vai causar a morte celular daquela bactéria, daquele micro-organismo. Então, como a gente tem um defeito nisso, a gente não consegue chegar nesse objetivo final, né? Então, aí seria uma desordem do sistema complemento, certo? Aqui nós temos algumas infecções características das imunodeficiências primárias. O componente células T, o patógeno primário, né? Intracelular, bactérias, vírus, protozoários, fungos. Local primário não específico. O exemplo clínico a gente tem aí imunodeficiências graves combinadas. Células B, né, patógeno primário, pneumococos, streptococcus, hemófilos, local nos pulmões, né, pele. E o exemplo clínico seria deficiência de IgM, deficiência de IgM no caso. Bactérias entéricas e vírus, né, local gastrointestinal, nasal e olho, né, sem esse acento aqui. Deficiência de IgA. Para fagócitos, né, a gente teria como patógeno Staphylococcus do gênero, né, Staphylococcus, Klebsiella, Pseudomonas. Local pulmão, pele, nódulo, né, linfático regional, doença granulomatosa crônica. E em relação ao sistema complemento, se vocês perceberem o local, né, onde vai estar ocorrendo isso, é justamente onde esses componentes vão estar se encontrando. Indivíduos com imunodeficiências são susceptíveis, né, a uma variedade de infecções, e o tipo de infecção depende da natureza da imunodeficiência. Se ela é uma imunodeficiência primária, né, do sistema imune específico, né, que é justamente para linfócitos T e B, né? Por exemplo, linfócitos B aqui que atuariam no pulmão, na pele, a gente tem uma susceptibilidade para infecção de bactérias do gênero Pneumococcus, Streptococcus, hemófilos, certo? E não específicos seriam fagócitos, né, que poderiam estar atuando ali no pulmão, na pele, nódulo linfático regional. A gente vai ter a maior incidência de infecções desses micro-organismos. Com relação aos sintomas, né, as crianças afetadas por uma síndrome de imunodeficiência primária não costumam ser constituídas por um sistema defensivo que consiga desempenhar adequadamente suas funções, né? Como a gente viu, tiver uma deficiência ali no desenvolvimento das células, né, dos leucócitos, ou uma falha nos mecanismos do sistema imune, certo? E aí tem alguns artigos, né, que eles falam que se até alguns autores falam 2 anos, ou até 3 anos para outros autores. Se for muito frequente esse tipo de sintomas ou situações que eu vou citar agora, então é indicado que faça uma consulta, né, para se ter um diagnóstico aí de uma possível síndrome de imunodeficiência primária, né, com relação àquele indivíduo. Né, digamos que uma criança, um indivíduo, ele teve de 8 ou mais otites em um período de 12 meses, né, no caso inflamações aí do ouvido. 2 ou mais sinusites severas em 12 meses, uso prolongado de antibióticos com pouco ou nenhum efeito, 2 ou mais pneumonias em 12 meses, né? Uso prolongado de antibióticos, se está usando durante muito tempo e não teve efeito, né? Então nem o sistema imunológico está conseguindo combater aquela infecção também, né? Porque a infecção está crescendo, mesmo com o uso de antibióticos, porque nossos mecanismos de defesa não estão funcionando muito bem. 2 ou mais pneumonias, né, dentro de 12 meses, ganho pondero estatural inadequado, ou seja, tanto de peso e altura que não tenha tido um ganho muito bom, isso também pode ser um indicativo.
infecções cutâneas recorrentes ou abscessos de órgãos internos, né, com formação de pus, candidíase persistente ou recorrente após a idade de 1 ano, necessidade de antibióticos intravenosos para combater infecções comuns, onde essas infecções poderiam muito bem ser combatidas com antibióticos via oral, né, por comprimido. E aí você precisar de um tratamento sistêmico intravenoso, então é porque o sistema imunológico realmente está mais debilitado daquele indivíduo. Presença de infecções como meningite, osteomielite, celulite ou sepse, né, sepse, uma infecção mais generalizada, né, aí na corrente sanguínea, e também do histórico familiar de imunodeficiência primária. Por quê? Porque, como a gente falou, a imunodeficiência primária ou congênita está ligada a fatores genéticos, né, são doenças hereditárias, e elas são menos comuns, né, e aí tem que se fazer o diagnóstico. E esses aqui são sintomas recorrentes, né, que tem se observado, né, tem-se estudos com incidências desse tipo, dentre outros sintomas também. Aqui eu citei 10. Então, o encontro de um destes dados deve ser exaustivamente investigado para imunodeficiência. Não quer dizer que sempre vai ter, digamos que a pessoa a criança teria que apresentar todos esses 10 fatores característicos, mas se um deles realmente persistir, né, é indicado a investigação aí para imunodeficiência. Como seria o diagnóstico, né? Diagnóstico para imunodeficiência primária. É recomendado que seja realizada uma investigação médica, né, inicialmente com exames de sangue, né, hemograma, imunoglobulina, para saber como é que estão as taxas de linfócitos, as taxas de neutrófilo, né, as células leucocitárias, né. Os exames então serão interpretados de forma cautelosa, né, para se ter um diagnóstico prévio, né, através aí de hemograma principalmente. E aqui a gente tem outros tipos de testes, né, hemograma com diferencial de leucócito, né, já foi citado, dosagens de imunoglobulina, né, saber se possa ser uma falha nas células, nos linfócitos B, que não estão produzindo bem as imunoglobulinas, os anticorpos padrões, né, que a gente produz. Radiografia de cavo e tórax, né, pela incidência possivelmente de pneumonia, tuberculose, né? Testes cutâneos de hipersensibilidade tardia, né, devido a contato com antígenos ambientais, né? Testes de redução do NBT. Esse NBT seria tetrazóleo nitroazul, que é um teste para verificar o metabolismo de neutrófilos, né, se o metabolismo está acontecendo de forma normal. Complemento hemolítico total, que está relacionado ao sistema complemento, né, se ele também está com algum tipo de deficiência. E sorologia para HIV, né, porque a gente sabe que no caso o vírus da imunodeficiência humana, pelo próprio nome, ele vai causar uma baixa no sistema imunológico, o que acarreta aí outros tipos de infecções, né. E esse vírus está relacionado principalmente a imunodeficiências secundárias, que é o que a gente vai ver depois aqui da primária. Então, combater de forma precoce, né, como seria o tratamento? Combater de forma precoce o mais eficazmente possível toda a infecção que esteja afetando aquele paciente, seja uma pneumonia, sepsis, né, infecções mais graves, tentar todos os tipos mais indicados de antibióticos, tipos de terapia. Quando a resposta imunitária é muito ineficaz, deve-se manter um ambiente, um indivíduo afetado no recinto estéril, né, para a gente prevenir aí de mais infecções. E o principal tratamento de diversas imunodeficiências primárias, ela consiste no transplante de medula óssea. Por quê? Porque se estiver acontecendo falhas, né, no desenvolvimento lá desde a medula óssea nas células tronco, células progenitoras linfóides, né, para a formação de linfócitos, células dendríticas, macrófagos, então é necessário que se tenha transplante de medula óssea, né, para corrigir esses erros, né. E a gente também tem a terapia com imunoglobulina. Se caso o indivíduo ele tenha uma deficiência no linfócito B e não consegue estar produzindo algumas imunoglobulinas como IgA, IgE, IgM, IgG, a gente pode fazer um tratamento, né,
fazendo aí a incorporação dessas imunoglobulinas ao organismo, para que possa combater certos tipos de micro-organismos que normalmente a gente estaria reproduzindo. Bem, agora com relação à imunodeficiência secundária ou adquirida, né? A imunodeficiência secundária ou adquirida é a perda da função do sistema imunológico como resultado da exposição a agentes de doenças, fatores ambientais, imunossupressão ou envelhecimento. Então a gente pode ter esses fatores que vão acabar culminando ali em falhas, né, ou defeitos dos mecanismos do sistema imunológico. Para iniciar, no caso, infecções bacterianas, virais, por protozoários, helmintos, que causam doenças parasitárias e por fungos, né, podem levar a deficiências de células B, T e macrófagos. A mais importante dentre elas é a síndrome de imunodeficiência adquirida, né, do inglês aí AIDS, que no caso é causado por um vírus, né. A gente tem aqui o vírus da imunodeficiência humana. Lembrando aí da estrutura, a gente tem glicoproteínas de superfície, né, membrana aí de bicamada lipídica, que seria o envelope, né, viral. O vírus da imunodeficiência humana ele tem 2 moléculas, né, de RNA. O capsídeo, formado ali por proteínas que protege o material genético viral. Matriz, que fica aí entre o capsídeo e o envelope viral. E a transcriptase reversa, que é a enzima que vai transformar DNA a partir do RNA viral, certo? E aqui a gente tem só um pequeno esquema, mas eu vou detalhar de como ocorre a infecção do vírus HIV, né, em células, principalmente do sistema imune, né, que acabam aqui reconhecendo superfície da célula por receptores, acabam sendo englobados pela célula, né, lançando seu material genético para começar a produzir novas partículas virais e a partir dali liberar novos vírus, né, que seriam aí partículas virais para infectar outras células. Esse é de grande importância, né, de problema de saúde pública em relação ao tratamento. A gente sabe que não se tem cura ainda da doença, muitos estudos estão sendo feitos, e a gente tem alguns tipos de imunoterapias que ajudam a diminuir a carga viral, que é o que a gente vai ver. E ele é de grande importância por quê? Porque, pelo próprio nome, ele vai causar uma imunodeficiência, ele vai atacar principalmente os linfócitos TCD4, né, TCD8 também, que são de grande importância para a resposta imunológica, né, como a gente já tem visto. Os TCD4, que são linfócitos T auxiliares, né, reconhecem células infectadas, lançam mais citocinas para recrutar outras células que possam destruir aquelas células infectadas ou patógenas. No caso, os linfócitos TCD8 citotóxicos. Com relação à normalidade imunológica na AIDS, né, o vírus foi descoberto em 1981. Pacientes com infecções fúngicas, né, desse fungo Pneumocystis carini, né, como organismo oportunista, né, começou a estudar que, na verdade, essas infecções estavam se dando por conta da infecção com o vírus, que acabou dando uma baixa na imunidade, através de tumores de peles como sarcoma de Kaposi, né, também foi percebido que essas manifestações clínicas estavam relacionadas à atuação do vírus, né, não diretamente, mas micro-organismos patogênicos oportunistas que acabavam infectando aquele indivíduo. Disseminado através de relações sexuais, sangue infectado e fluidos corporais, assim como através da mãe para o filho, né? É um retrovírus de RNA que possui transcriptase reversa, né, que vai acabar atuando aí após a sua entrada na célula hospedeira. Aqui nós temos também a estrutura do vírus, dando enfoque aqui às glicoproteínas GP120, né, que se ligam à molécula CD4, né, expressa nas células do hospedeiro, como linfócitos e macrófagos, né, onde elas acabam
reconhecendo essas proteínas de superfície, essas estruturas, e acabam sendo englobadas ali pela bactéria, pela célula, para poder infectá-la. Todas as imunodeficiências adquiridas estão compreendidas através do entendimento da AIDS, que é causada pelo vírus da imunodeficiência humana HIV-1. Nós temos também o HIV-2, né, por conta de mutações, e em torno de 40% de similaridade entre um vírus e outro, né? A gente tem essas classificações. Aqui eu vou falar um pouco de como ocorre o ciclo de replicação do vírus, certo? O vírus se liga à molécula CD4, né, nas células T auxiliares, que aqui é TH, de T helper, monócitos e células dendríticas, né, através da glicoproteína GP120, que está presente aqui, né, no envelope viral. Existe um correceptor, que seria o receptor de quimiocina, como o CXCR4 em células T e o CCR5 em macrófagos, onde é esse receptor que acaba se ligando, né, à glicoproteína GP120 do vírus. Daí o que ocorre? Vai ocorrer a fusão do envoltório do HIV com a membrana do hospedeiro, né, onde o nucleocapsídeo, né, que é formado aí de proteínas e acaba protegendo o material genético do vírus, ele acaba entrando na célula e liberando o RNA ali do HIV. O retrovírus, né, sintetiza o DNA viral através da transcriptase reversa e ocorre a integração desse DNA viral com o DNA da célula hospedeira, porque aí depois, como nós sabemos, vírus são seres intracelulares obrigatórios, né? Então eles utilizam da maquinaria do hospedeiro para produzir suas próprias partículas virais. Então aqui vai se tendo a produção, né, de proteases, de material genético, o nucleocapsídeo, e depois dali saem, né, novas partículas virais para infectar outras células. E com isso tem-se os vírus e proteínas, né, que são produzidos, como eu havia falado. Bem, aqui eu vou falar em relação às alterações imunológicas, né? Em primeiro, o vírus se replica rapidamente. Dentro de 2 semanas o paciente desenvolve febre. A carga viral no sangue ela aumenta significativamente, né? E atinge um pico aí em torno de 2 meses. Após, ocorre um repentino declínio devido ao fato de o vírus ele ficar no estado latente, ser encontrado em centros germinativos, né, de nódulos linfáticos, e aí o indivíduo ele não apresenta sintomas, né, esse estado latente pode durar até anos, né, inclusive, sem ele estar ali realizando a replicação viral e sem estar ocorrendo os sintomas. Linfócitos T citotóxicos se desenvolvem muito precocemente, enquanto que anticorpos podem ser detectados em 3 a 8 semanas. A morte de linfócitos T citotóxicos de células T helper, né, auxiliares, em 4 a 8 semanas leva a um decréscimo, né, em células TCD4. E quando a contagem de células TCD4 decresce para menos de 200 por milímetro cúbico, né, a AIDS se desenvolve com força total. Então, a gente vê aí que a gente tem uma infecção, né, que ela vai ocorrer aí em torno de 2 semanas, depois passa por um estágio latente, né, e tudo isso pode ser representado nesse gráfico aqui, ó. Nós temos as primeiras semanas, né, isso aqui seriam cópias do HIV, ela tem um pico aí, né, uma síndrome aguda de HIV, grande disseminação do vírus, contaminação dos órgãos linfáticos. Depois a gente tem aí o que seria um declínio, né, um declínio repentino. Com isso, se a gente perceber, enquanto está tendo o pico, está tendo aí, né, infecção inicial, e aqui sendo os linfócitos TCD4 eles diminuem, e com esse estágio aqui, ó, fase sem sintoma, latência clínica, né, pode ficar aí durante anos, né, de 1 até 8, 9 anos, mais ou menos. E a partir daí, tem uma grande baixa dos linfócitos TCD4, quando o vírus começa a se replicar, né? E aí você pode começar a ter sintomas, realmente, da síndrome, né, da AIDS,
e o aparecimento de doenças oportunistas, porque a gente teve uma baixa da imunidade, né, com relação ao número de linfócitos CD4, né, quando ele baixa muito, a menos de 200 milímetros cúbicos, né, a gente tem aí realmente a representação dos sintomas, né, da AIDS e do aparecimento de doenças oportunistas. Bem, como que ocorre, né, quais são os tipos de exames que a gente pode estar realizando para o diagnóstico, né, do HIV, da imunodeficiência secundária? A gente tem os testes rápidos, né, inclusive tem para hepatite, sífilis e HIV, os que eu estou me lembrando agora, que são testes de triagem, né, eles são testes pouco mais, como é que eu posso dizer, com relação à produção de anticorpos, que esses anticorpos acabam entrando em contato, né, com o reagente do kit. São testes rápidos porque em torno de 20 a 30 minutos você já tem um resultado através aí só de uma gota de sangue, né? E a gente tem aí tanto para HIV1 como para HIV2. Como ele é um teste de triagem, né? Caso ele dê positivo, aí é passado para exames laboratoriais que são mais fidedignos, né? Até mesmo a fazer ali a quantificação da carga viral. A gente tem o método de ELISA, que é um método enzimático, né, onde a gente utiliza essas plaquinhas aqui de 96 poços, onde no fundo dessas plaquinhas tem anticorpos que acabam entrando em contato com o patógeno ou partes do antígeno que vão acabar entrando em contato com anticorpos, né, onde o corpo acabou criando devido àquele patógeno. E o Western blot, que é uma técnica mais de biologia molecular, que isso daqui no caso ele é um gel, e onde essas bandinhas que a gente está vendo aqui são em relações a proteínas que serão marcadas com anticorpos. É um teste mais de biologia molecular imunológico, certo? Que seria também para identificar numa amostra de um indivíduo se ali eu consigo ter uma especificidade, né, por anticorpos que reconhecem o vírus aí do HIV. Conhecer o quanto antes a sorologia positiva para o HIV aumenta muito a expectativa de vida de uma pessoa que vive com o vírus. Então, caso a pessoa tenha alguma situação de risco, né, acabou tendo relações sexuais sem camisinha, mesmo fazendo o teste, um dia, 2 dias depois, e ele dando negativo, é indicado que se faça o teste um pouco tempo depois, em torno de 1 mês, 2 meses, por conta que ele não poderia ser detectável. E é mais indicado ainda que se faça todos os anos, né? Porque pode ser transmitido não só por via sexual, mas por fluidos biológicos, seringas, outros tipos de contaminação, certo? Mas quanto mais cedo se fizer um teste de triagem para seguir para os testes laboratoriais, para caso dê positivo, para ver como é que está a carga viral, se tiver uma carga viral mais baixa, melhor ainda para começar realmente a imunoterapia, né, com os fármacos antirretrovirais. Quanto ao tratamento, né, atualmente as principais classes de fármacos usadas na terapia antirretroviral TARV, né, para combater o HIV inclui inibidores da transcriptase reversa, que é a enzima que vai sintetizar o DNA a partir do RNA do vírus, do HIV. Então, se eu consigo inibir essa enzima, não vai haver transformação do RNA para o DNA e ali não vai acabar propagando material genético na célula hospedeira. E inibidores de protease, né, que essas proteases também estão constituídas nos vírus, que acabam ajudando aí no momento da infecção. Inibidor também da fusão vírus com a célula, né? Aqui o nome introvertida. Antagonista de CCR5, que é justamente o receptor de macrófago, se eu não me engano, que o vírus acaba reconhecendo, né? Para poder ter a fusão ali com a célula hospedeira. E o inibidor de integrase, que essa integrase também ajuda ali na montagem, na colocação do DNA viral no DNA da célula hospedeira. A terapia antirretroviral
corrente geralmente inicia com a combinação de 3 fármacos, tipo o inibidor de transcriptase reversa, o inibidor de protease, o inibidor de fusão do vírus com a célula, né? Que era o que era chamado antigamente de coquetel, por ser ser 3 fármacos, né? Você tomar ali, acho que em torno de 3 vezes ao dia, e é manejado de acordo com o aparecimento de resistência, toxicidade, comorbidades, né? Que seriam outras doenças que poderiam estar piorando o quadro clínico daquele paciente. Uma coisa importante, né, que a gente tem no nosso país é que, por meio do SUS, Sistema Único de Saúde, o Brasil é referência internacional no tratamento de AIDS. Ou seja, a terapia antirretroviral ela é disponibilizada pelo SUS, né, porque a gente tem aqui um número muito grande de pessoas infectadas que já fizeram teste, já fazem o tratamento há muito tempo, certinho, né, e outras que ainda não sabem que estão infectadas e que acabam até disseminando o vírus por conta disso. Hoje em dia, se eu não me engano, é só um comprimido 3 vezes ao dia, né? Então ele não é mais chamado de coquetel por não ser ali uma maior quantidade de comprimidos, né? Ser apenas um que tem a combinação aí desses fármacos que vão agir, como inibidor da transcriptase reversa, inibidor protease, né? Fusão do vírus da célula. Com relação à imunoterapia, né? Existem algumas barreiras contra o desenvolvimento de uma vacina anti-HIV eficiente. Quais seriam elas? Vacinas atenuadas podem induzir a doença. O que seria uma vacina atenuada? Né? A gente viu isso também na parte de um pouquinho de imunização e imunologia. A gente vai entrar mais a fundo também. Uma vacina atenuada seria que vai ter um micro-organismo, né? Ele não vai estar morto naquela vacina, para que ele consiga se reproduzir e causar a resposta imunológica, mas ele não chega a causar a doença. Só que no caso do HIV, como a gente já conhece a sintomatologia, como o vírus age, ele pode ficar latente, e mesmo uma concentração muito baixa, ele pode induzir até a doença, né? Variação antigênica do HIV, ele tem uma grande taxa de mutação, então, por mais que se produza a vacina agora, ele acaba correndo mais mutações e aquela vacina ela não iria mais servir, né? Baixa imunogenicidade do vírus pela regulação negativa de moléculas do MHC. Então ele faz essa regulação, ele troca essas moléculas do MHC de forma a não reconhecer as moléculas que estão infectadas. Então não vai causar uma resposta imunológica de imediato, certo? Os seguintes reagentes têm sido considerados no desenvolvimento de vacinas. Quais são eles? Vacinação com proteínas recombinantes, que são aquelas proteínas que nós podemos desenvolver em laboratório, né, que possam agir aí como terapia contra o vírus. Interleucina 2 para intensificar as células T-helper, né, T auxiliares, e quimiocinas que competem pelos correceptores, que aí faria com que tivesse ali um impedimento da fusão do vírus com a célula do hospedeiro. Bem, com relação ainda ao tratamento, né, eu peguei aqui alguns exemplos de umas cartilhas que eu achei bem interessante, para a gente poder distinguir algumas coisas que muitas vezes as pessoas comentam sem um embasamento científico, né, algumas por falta de informação mesmo, certo? Diferenciar aí o que seria uma pessoa com HIV indetectável, né, que é a mesma coisa de intransmissível, né, para a gente entender isso. Pessoas vivendo com HIV que estejam com a carga viral indetectável, no mínimo há 6 meses de tratamento, já são consideradas intransmissíveis. A carga viral é a quantidade de HIV que existe no sangue do indivíduo. Então, assim, caso a pessoa ela esteja fazendo o tratamento, né, com os fármacos, o fármaco ele não vai destruir o vírus por completo, né, ele só vai estar impedindo ali a replicação. E aí a gente tem uma carga viral, que seria essa quantidade de vírus. E aí é recomendável, né, de que 6 em 6 meses se faça os exames, né, de diagnóstico para HIV. E já foi comprovado que pessoas que estão com uma carga viral muito baixa, que não conseguem nem ser detectável no exame, elas também não transmitem o vírus, né, mas óbvio que não deixar de se proteger, né, em relações sexuais e de outras formas que possam vir contaminar. Certo? Então, para conquistar essa condição, o paciente deve seguir o tratamento antirretroviral adequado, né?
e após 6 meses de tratamento realizar o primeiro teste indetectável. O exame deve ser repetido a cada 6 meses. Com a escolha certa dos medicamentos retrovirais, os níveis virais cairão ao longo de vários meses para níveis indetectáveis e permitirão que o sistema imunológico comece a se recuperar, né? Então, pessoas com HIV podem ter uma vida saudável, assim como uma pessoa que não tem, né? Então, é você se cuidar, né? Caso tenha sido contaminado com vírus, ou alguma situação que achou de risco, façam os testes, né? Espere um pouco mais de tempo e façam, né? Os testes rápidos são gratuitos em várias unidades unidades básicas de saúde, né? Todas as pessoas devem fazer uso de preservativo, óbvio, para prevenir tanto não só HIV como outras doenças sexualmente transmissíveis. E o melhor tratamento sempre é a prevenção, né? A gente quebrar aí um pouco desse tabu, esse preconceito de que pessoas com HIV, elas não podem ter uma vida saudável, né? Inclusive com seus parceiros, né? Então fica aí as informações que eu achei bem didático. A gente tem outros tipos de imunodeficiência que eu citei lá no começo, não só por vírus, né? Algumas por bactérias, alguns problemas de mecanismo de sistema imunológico também. Então, vou falar aqui só de mais duas, que seriam imunodeficiências associadas com envelhecimento, né? Estas incluem o decréscimo progressivo no córtex tímico, né? No timo ali, que está relacionado ao que? O timo é justamente onde ocorre maturação dos linfócitos T e também a tolerância periférica desses linfócitos, né? Hipocelularidade, né? Uma baixa aí na quantidade de células e redução no tamanho do timo. Com isso, tem-se um decréscimo nas funções celulares e, portanto, um aumento da autorreatividade. Se eu estou tendo uma diminuição, uma disfunção desse órgão, eu não estou fazendo o processo de tolerância, né, periférica. A tolerância periférica é o quê? É eu identificar linfócitos que ainda estão no processo de maturação, né, estão sendo maturados no timo, para que eles, no caso aqui, tolerância central, né, desculpa, para que eles acabem não sendo autorreativos, né, não reagem a antígenos próprios. Então, uma diminuição nas funções de células CD4, por conta desse aumento da autorreatividade, certo? Aqui só tem uma lâmina histológica aí do timo, que é onde ocorre essa seleção aí por tolerância imunológica. Porque assim, caso o timo ele esteja normal, a tolerância imunológica seria o quê? Identificar esses linfócitos que são autorreativos e mudar o seu receptor, né, de célula T, ou induzir a deleção, a apoptose, ou então transformá-los em TCD4 para que possam agir em outros mecanismos do sistema imunológico, certo? E para finalizar, nós temos imunodeficiências associadas com malignidades e outras doenças, né? Deficiências de células B têm sido notadas no mieloma múltiplo, macroglobulinemia de Waldstrom, leucemia linfocítica crônica e em linfomas bem diferenciados, né? Esses tipos de doenças que tem se observado deficiência dos linfócitos B. Doença de Hodgkin, né, que são tumores sólidos avançados, são associados com células T com funções bloqueadas, né? Então, devido a essas células que estão mais relacionadas a mecanismos imunos específicos, né, como células T e B, a gente tem o acometimento dessas doenças. E agentes quimioterápicos usados no tratamento de malignidades, né, como tumores, que aquilo ali causa uma imunossupressão, né? Então, esses imunossupressores acabam fazendo com que se tenha falha, uma diminuição aí da resposta imunológica que possa vir a desenvolver também essas outras características. Certo, com isso eu finalizo a aula de imunodeficiências congênita e adquirida ou primária e secundária, para a gente entender que falhas, tanto genéticas como outros tipos de vírus, né, como o HIV, ele pode acabar alterando muito as respostas do sistema imunológico, certo? Obrigado.